Boa tarde, nós estamos aqui na Cidade de Sol, agora sim, agora fazendo um vídeo de uma forma mais firme, mais nítida. Eu estava a tentar realmente usar outra forma de gravar, mas eu acho que ainda vou para os modos antigos. Começando pela Palavra de Deus. Realmente nós vemos que ao estudarmos a Palavra de Deus, a Bíblia é composta por 66 livros. Na realidade nós temos três versões. Temos a versão evangélica, que são 66 livros. Temos a versão católica, que são 73 livros. E temos a versão ortodoxa, que são 78 livros. Normalmente nós aceitamos o que os judeus também aceitam, que é a versão evangélica. São os 66 livros. Os livros apócrifos não é aceito pela fé judaica, então nós não aceitamos também estes livros, que realmente nós não consideramos e os judeus não consideram como livros inspirados por Deus. Começando pelos livros que nós aceitamos. Na realidade, todos os que nós aceitamos também estão contidos nos livros, tanto na Bíblia Católica e acho que também na Igreja Ortodoxa. Por acaso nunca estudei nisso, tenho que ir pesquisar na internet, melhor. Mas pelo menos na Igreja Católica estão, só que tem os livros, os acréscimos, e tem a relação de Daniel, tem mais capítulos e há algumas singularidades que é diferente, principalmente nos livros apócrifos. A Bíblia foi escrita durante 1600 anos, ou seja, 2500 anos depois de Adão e Eva, ou seja, no tempo de Moisés, foi o primeiro livro a ser escrito, e o último livro a ser escrito foi no tempo de João, na Ilha de Patmos. Então nós vemos aqui que a singularidade da Bíblia Sagrada realmente é um livro que foi escrito por 40 autores, de uma forma literária, que tanto a nível de conhecimento, com conhecimentos desde médicos, doutores, reis, pessoas com conhecimento, pescadores, pessoas que realmente cobrador de impostos, como Mateus. Então nós vemos aqui que ao longo da história vários homens que escreveram inspirados por Deus. Eu costumo dizer que a Bíblia é o único livro que nós temos o privilégio de ter 100%, ter a presença do autor 100% visivelmente, porque nós podemos orar e clamar pela presença do Espírito Santo, que ele é o autor. E é o único livro que tem uma singularidade. Ele é 100% humano e 100% divino. Ou seja, Deus não inspirou palavras, Deus inspirou os homens a escreverem movidos pelo Espírito Santo. Mas as palavras continuam a ser 100% humanas. Ou seja, as palavras são humanas, têm um carisma humano e realmente Deus não inspirou palavras, inspirou homens. Então nós podemos dizer que a Bíblia é um livro que é 100% humano e 100% divino. Assim como Jesus foi 100% humano, em João capítulo 14, versículo... João capítulo 1, versículo 14, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós vemos aqui que o Verbo é Deus, mas o Verbo é Jesus ao mesmo tempo. Então nós vemos aqui que Jesus era 100% divino e 100% humano. Assim como nós vemos na Palavra de Deus, é 100% humana, mas 100% divina. Outra singularidade. Nós podemos ler filosofia, ler livros de literatura, mas nunca vimos nenhum livro transformar vidas. Nunca vimos nenhum livro
que fizesse com que o ser humano se tornasse diferente. Nunca vimos um livro que viesse transformar um alcoólatra ou um ladrão, como no caso do bom ladrão, que nós usamos muitas vezes a expressão, do bom ladrão da cruz do Calvário, ele se ter convertido. Nunca vimos realmente como Zaqueu, que era um cobrador de impostos e que ele vai reconhecer que realmente ele era desonesto e se tornar um homem honesto. Nunca vimos realmente uma pessoa que se dedica a viver uma vida fraudulenta, ele se tornar um homem diferente. Então, é o único livro que realmente transforma vidas. É o único livro que realmente faz com que a pessoa se torne diferente. Então, nós vemos aqui que é o único livro que opera e faz milagres. Na realidade, não é só os milagres que nós vemos na Bíblia, não é só os milagres de transformação que nós vemos de Jacó, que era um homem trapaceiro, mentiroso, que se tornou um homem que lutou com Deus e vai ser aquele que vai ter o nome o seu nome numa grande nação, como Israel. Porquê? Porque ele mudou. Então nós vemos ali a transformação daquelas pessoas na palavra de Deus que se foram tocadas pelo poder do Espírito Santo, mas hoje ainda o poder do Espírito Santo ainda faz milagres. Nós vemos realmente hoje que a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai ou procede da boca de Deus. Então nós vemos aqui que não é só naquele tempo que a palavra de Deus fez milagres. Não é só naquele tempo que Deus operou milagres na vida daquelas pessoas. Mas Deus ainda faz milagres nos dias de hoje. Então a palavra de Deus não é uma palavra que é vazia. É uma palavra que realmente vai transformando vidas, vai transformando pessoas. Então a palavra de Deus é 100% humana e 100% divina. E nós temos um exemplo que eu acho muito bonito. Quando todo mundo estava tocando Jesus, Jesus olhou e disse assim: mas quem me tocou? Pedro disse: Senhor, desculpe, todo mundo está tocando. Todo mundo está tocando. É impossível nós podermos dizer de quem tocou. E Jesus diz: não, saiu virtude, saiu de mim poder. E quando a mulher realmente reconheceu: Senhor, fui eu. Eu simplesmente pensei no meu coração, se somente tocasse, eu iria ficar curada. Então ela tocou em Jesus com a consciência, com a convicção, com a certeza de que realmente tocando nas suas vestes, ela iria ficar curada. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus, ao ser 100% divina, ela transmite poder, ela transmite o fluxo da divindade, mas também Jesus, ao revelar que é 100% humano, ele teve fome, teve frio, teve medo de morrer. No Getsemane nós vemos ali: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas todavia não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Ou seja, ele como ser humano diz assim: Pai, eu sei que vou morrer, eu sei que realmente eu tenho que pagar o salário do pecado, mas Pai, por favor, não me deixe que eu morra, mas não se faça a minha vontade, porque a minha vontade é realmente fugir, a minha vontade é realmente ficar